Boa tarde, alunos. Iniciando nossa aula de hoje, de Geografia. Nessa terceira etapa das aulas remotas, vamos ver um pouco hoje sobre a localização e extensão do território brasileiro, localização da América quanto às línguas oficiais e os pontos extremos do nosso território. O objetivo da aula de hoje é que vocês conheçam a extensão e a localização do território brasileiro no mundo e na América, no continente americano. Observe aqui o Brasil. Vocês estão observando que aqui nós temos uma linha imaginária, certo? E outra linha imaginária no sentido norte e sul, certo? O nosso país, ele é o quinto maior país em extensão territorial do mundo. Observe que aqui nesta imagem, nós temos listados os 5 maiores países do mundo. A Rússia, com extensão territorial de 17.075.400 km², é um país euroasiático, porque está uma porção dele no continente europeu e outra porção no continente asiático. Em segundo lugar vem o Canadá, com extensão territorial de 9.976.139 km². A China vem em terceiro, com 9.596.961 km². Os Estados Unidos vem em quarto, com 9.366.520 km². E o Brasil, com 8.504.876 km², ocupando a quinta posição, certo? Então, o Brasil é o quinto maior país em área territorial do mundo. A sua maior parte se encontra no hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador. 100% do nosso território brasileiro se encontra no ocidente, hemisfério oeste, e uma pequena porção ao norte. Então, vamos lá para que vocês possam compreender melhor, certo? Nós temos aqui essa linha imaginária chamada Meridiano de Greenwich. Ela faz a divisão do nosso planeta em hemisfério leste, onde o cursor está passando, e hemisfério oeste, certo? À esquerda do meridiano, à direita nós temos o leste, à esquerda o hemisfério oeste. Então, vocês observam que o Brasil está totalmente localizado no hemisfério oeste. Em relação à linha do Equador, que divide o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, norte na parte superior, acima da linha do Equador, sul abaixo da linha do Equador, certo? Então, nós vamos ver que o Brasil está localizado em 3 hemisférios. Em sua maior parte está localizado no hemisfério sul, em sua menor parte ao norte e totalmente a oeste, certo? A localização do nosso território brasileiro quanto às zonas térmicas. Observe que na imagem vocês podem ver 3 zonas térmicas: as zonas polares, as zonas temperadas e a zona tropical. O nosso país está localizado na zona tropical, em sua maior parte. Uma pequena porção é que vem para a zona temperada, abaixo do Trópico de Capricórnio, certo? Na zona tropical, é a zona que tem as maiores temperaturas, as maiores incidências de raios solares. Por isso, é a zona mais quente do planeta, certo? Vocês podem observar aqui, pelo desenho, pela imagem, pelo mapa, uma pequena porção de São Paulo e toda a região sul está localizada na zona temperada, com temperaturas mais amenas. Esse é o motivo pelo qual, no período de inverno, na estação inverno, acaba nevando no sul, certo? Lá em Gramado e em outras cidades da região sul. Agora, a localização do continente americano. A localização do Brasil no continente americano. A América é um continente que se estende desde as altas latitudes, no hemisfério norte, até as altas latitudes do hemisfério sul. Lembrando, gente, que a linha do Equador ela faz a divisão em 0 graus de latitude. Na medida que ela vai indo para o norte, ela vai aumentando. São 0 graus de latitude da linha do Equador, até o norte vai 90, e 0 graus de latitude da linha do Equador ao sul vai 90, certo?
Então vamos lá. A América é um continente que se estende desde as altas latitudes do hemisfério norte até as altas latitudes do hemisfério sul. Em vista disso, foi dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. E o Brasil ele está localizado na América do Sul e ocupa grande parte da porção do continente. Suas terras estão majoritariamente abaixo da linha do Equador. Lembre-se que eu disse que uma pequena porção dela está ao norte, justamente. Nessa pequena porção aqui que está localizada ao norte. Sua maior parte é localizada no hemisfério sul. No hemisfério sul, certo? Que está subdividido aqui em América do Sul, o Brasil ela não faz fronteira apenas com o Equador e o Chile, certo? O Equador e o Chile, onde o cursor está passando, Equador e Chile, são os únicos países da América do Sul que não fazem fronteira, ou seja, não fazem fronteira com o território brasileiro, tá bom? Os demais países da América do Sul fazem fronteira com o nosso país, menos Equador e Chile. Vamos lá, América Latina. A localização da América quanto às línguas oficiais. A partir do início do século XVI, a América começou a ser colonizada por povos europeus, que ocuparam as terras dos habitantes indígenas e impuseram seu modo de vida e sua cultura. A língua é um dos elementos culturais herdados pelos colonizadores, por isso existe atualmente no continente americano países de línguas neolatinas e países de língua inglesa e holandesa como idiomas oficiais, certo? A língua neolatina refere-se ao latim, idioma que se originou do latim e havia o latim clássico, usado nas obras literárias e o vulgar falado pelo povo, os soldados, os comerciantes, os camponeses, que deu origem às línguas neolatinas, como português, espanhol, franceses, italianos, romeno, entre outras. Já a língua anglo-saxônica refere-se a anglo e saxão, que são as denominações dadas a antigos povos germânicos que colonizaram o norte e o centro da Inglaterra. A língua inglesa derivou desses dois povos, daí a expressão anglo-saxônica. A América Latina é formada pelos países de língua neolatinas, ou seja, que foram colonizados por portugueses e espanhóis. Já os países que são de língua anglo-saxônica é constituído por países de língua inglesa. Nesses países, nos países de língua anglo-saxônica, nós temos Canadá e Estados Unidos, certo? Que estão localizados na América do Norte. O México, que também está localizado na América do Norte, não é considerado um país de língua anglo-saxônica, porque eles foram colonizados por espanhóis. O Brasil, colonizado por portugueses. E demais países da América do Sul, colonizados por espanhóis. Então, por este motivo, que o espanhol e os portugueses, espanhóis, portugueses, italianos, eles utilizavam o latim, a língua latim. E por isso nós somos considerados países latino-americanos, porque nós herdamos dos nossos colonizadores a linguagem deles, certo? Já Estados Unidos e Canadá, não. Eles foram colonizados por ingleses e por esse motivo, a sua língua oficial, que é o inglês, é originário dos países anglo-saxônicos, certo? Que era justamente anglo e saxão, ou seja, eram os povos germânicos. E eles que colonizaram os Estados Unidos e Canadá. Então, a colonização dos Estados Unidos e Canadá foi diferente da colonização dos países sul-americanos e do México, que pertence à América do Norte, mas, porém, é considerado um país latino-americano porque ele foi colonizado por espanhóis. Então, revisando aqui esta parte, a América Latina é formada pelos países de língua neolatina, e na América Latina vem México, e o México, América Central e América do Sul. Toda a América do Sul, América Central e apenas o México, que pertence à América do Norte, é considerado países neolatinos, porque foram colonizados por espanhóis ou portugueses. Canadá e Estados Unidos são considerados países de língua anglo-saxônica, porque foram colonizados por ingleses.
Vamos lá, os pontos extremos do território brasileiro. Nós temos a nascente do rio Ailã, a nascente do rio Moá e a ponta do Seixas e o arroio Chuí. Em virtude da vasta área do território brasileiro, as distâncias entre os seus pontos extremos são grandes, tanto na direção norte e sul, latitudinal, certo? Na direção norte e sul, como na direção leste-oeste, ou seja, na distância longitudinal. Há uma grande diversidade de climas e paisagens naturais no território brasileiro. Isso se deve, entre outros fatores, à sua longa extensão de norte a sul, pois as diferentes latitudes do território influenciam o clima de acordo com a intensidade de energia solar e incidência ao longo do ano. Certo? Então, por esse motivo, gente, a gente tem climas diversos aqui no território brasileiro, certo? Assim também, como os climas são bem diferentes. Vocês podem observar que na porção sul, o clima vai ser mais ameno, vai ser um clima frio, certo? Nessa porção aqui, vai ser clima equatorial, tropical. Nós temos aqui o clima semiárido, litorâneo. Então, toda essa diferença, tanto de clima como de vegetação que está inserida aqui no território brasileiro, está relacionado, certo? Aos pontos, não aos pontos extremos, mas a distância latitudinal do território brasileiro, certo? Aqui apenas para que vocês conheçam que os pontos extremos do território brasileiro são esses: a nascente do rio Moá, a ponta do Seixas, a nascente do rio Ailã e o arroio Chuí, certo? Então vamos lá, resumindo o conteúdo. O território brasileiro apresenta uma área de 8.515.759 km². Com essa dimensão, o Brasil é o quinto maior país do mundo. Se compararmos sua extensão com a Oceania, que apresenta áreas aproximadas, que vai de 8.530.600 km², o Brasil pode ser considerado, aliás, é considerado um país com dimensões continentais. Com dimensões, não é um país continente. É um país que tem uma dimensão territorial, uma extensão territorial aproximada de um continente. Em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil está localizado completamente no hemisfério oeste. Em relação à linha do Equador, ele apresenta a sua maior parte no hemisfério sul e uma pequena porção no hemisfério norte, certo? A sua maior parte do território brasileiro está localizado na zona tropical, também conhecida como zona intertropical, e o Brasil está localizado na América do Sul e ocupa grande parte dessa porção do continente. Vamos às atividades, vocês vão elaborar as questões do caderno, responder e enviar para o meu privado. As questões é a seguinte: o Brasil é um país de dimensão continental? Você vai dizer sim ou não e por quê. Certo? Você concorda? Sim, não, por quê? Questão 2. Você sabe quais são os países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? Eu disse na explicação. 3. Explico por que nós, brasileiros, somos chamados de sul-americanos e latino-americanos. São duas perguntas. Por que nós somos considerados povos sul-americanos e por que nós somos considerados povos latino-americanos? São duas respostas, ok? Alguma dúvida, vocês vêm no meu privado, me perguntem, tá certo? Estou aqui para explicar para vocês e tirar todas as suas dúvidas. Responda as questões, vocês têm até a próxima semana. Aliás, vocês têm até sexta-feira para me entregar essas questões, certo?